Em nome de Jesus Cristo, essa noite, em poucas palavras, dizer para você assim: se levante hoje. Se levante hoje. Mas que é isso, pastor? Eu estou andando, eu estou caminhando, estou vindo à igreja. As minhas poucas forças eu estou orando. Mas o Senhor está falando comigo, está falando com você nesta noite. O que vem ao meu coração para falar para você, porque quando eu falo para você, Deus está falando primeiramente comigo. Vamos nos levantar nessa noite em nome de Jesus. Vamos nos levantar na presença de Deus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Não é tempo mais, querido, de você cair. Não é tempo mais de você voltar para trás. Não é tempo mais de você olhar para trás. Não é tempo de você abandonar a presença de Deus. Não é tempo de você esquecer o que Deus fez por você e de onde Deus tirou você. É, Deus. Aleluia. Não é tempo de você esquecer as promessas do Senhor. Aleluia. Não é tempo, meu querido, minha querida, de você rejeitar a palavra de Deus. Não é tempo de eu e você fazermos a nossa vontade. É, meu Deus. O Senhor Jesus, Ele está voltando e a palavra dele está falando. Eu não escolhi esta palavra, querido. Escreve a igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na mão direita 7 estrelas e anda no meio dos seus catiçais de ouro. Eu quero te dizer que Jesus, ele não está paralisado. Jesus não está estático. Jesus, ele está andando. Jesus está passeando. Jesus visita a minha vida. Jesus visita a tua vida. Glória, glória a Deus. Jesus conhece todas as obras. Pelas tuas mãos, nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Oh, às vezes imaginamos Jesus simplesmente parado de mão cruzada. Não, Jesus, porque já viu um vídeo que passa na internet, o garim trabalhando, Jesus caminhando com ele, a pessoa ganhando neném, Jesus está com ele, a pessoa, aleluia, dentro do céu, junto com a sua família, que Jesus passeia, Jesus anda, Jesus não te abandona em nenhum sequer, meu Deus. Glória a Deus. Aqui diz que ele está andando no meio aos catiçais. Aleluia. Aí no versículo 2 ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Aqui não está dizendo que ele conhece algumas obras. Eu conheço as tuas obras. Ele conhece tudo, todas as coisas. Ele é Deus. Ele sabe o que eu e você fazemos de bom ou de mal. O teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E pusesses a prova e dizem, os que dizem ser apóstolos, e os achasses mentirosos. Deus conhece a sinceridade do teu coração aqui. Deus conhece a minha sinceridade. Deus sabe se verdadeiramente eu e você estamos dizendo assim: Senhor, eu quero te servir, eu quero te adorar em espírito e verdade, Senhor. Eu quero andar na tua presença irrepreensível. Eu quero te obedecer, eu quero cumprir os teus mandamentos, Senhor. Eu quero andar reto, eu quero andar em justiça na tua presença. Ele conhece as suas obras. Ele sabe tudo, querido. E aqui o Senhor está falando para as pessoas que verdadeiramente, irmãos, desejam fazer o bem, desejam praticar o bem, desejam viver a verdade. Viva a verdade. Viva a verdade. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Fale a verdade. Fale a verdade. Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. Deus vai. Deus, Ele quer que você realize as obras da verdade, da justiça, do amor, do perdão, para a glória dele. Aleluia a Deus. Porque aqui, irmãos, foram postos à prova alguns falsos apóstolos.
Jesus, Ele quer você com a mão na obra, trabalhando para Ele. Jesus, Ele quer ver a minha paciência, a tua paciência. Jesus, Ele quer ver você sofrendo, não é pelas coisas do mundo. Jesus quer ver eu e você sofrendo, é pela palavra dEle. Meu Deus. É você ser perseguido porque você está obedecendo a palavra. É, Deus. É você ser ultrajado porque você está obedecendo a palavra. E nessa parte, os da igreja de Éfeso estavam indo bem porque eles obedeciam. Eles eram sinceros. E só tiveram um pequeno problema, queridos. Eu vou adiantar. Versículo 3 diz: tem perseverado e sofrido por causa do meu nome, e não te cansastes. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui. Aleluia, meu Deus. Eu tenho convicção que Jesus está escolhendo alguém para falar aqui. E Ele está dizendo assim: não se canse de fazer a minha obra. Glória a Deus. Não se canse de mim. Glória a Deus. Não se canse da minha palavra. Não se canse da minha igreja. Não se canse dos meus caminhos. Jesus está falando para alguém, dizendo aqui: ei, não fique cansado de mim. Não se canse de fazer o que eu te mando. Não se canse de se esforçar. Não se canse de sofrer por mim. Não se canse, aleluia, de falar a verdade. Não se canse. É, Deus. Porque chega momentos na nossa vida que parece que estamos cansados. É, Deus. E aqui Jesus está elogiando, dizendo: olha, eu louvo a vocês porque vocês não se cansaram, vocês perseveraram, vocês sofreram, vocês fizeram a minha vontade, vocês colocaram à prova aqueles falsos profetas, aquelas pessoas que diziam que me serviam, mas que não serviam coisa nenhuma. É, meu Deus. Vocês ouviram a minha palavra. Só que eu tenho uma coisa contra vocês, igreja de Cristo Espetacular. Eu tenho uma coisa contra você, pastor Albert. Eu tenho uma coisa contra você, pastor Elisângela. Eu tenho uma coisa contra você, obreiros da casa do Senhor. Eu tenho uma coisa contra você, igreja de Cristo que está aqui nesta noite. Meu Deus. Lembra-te, pois. Aliás, versículo 4. Mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deixaste o teu primeiro amor. Sabe aquela vontade de estar na igreja logo cedo? Chega o domingo, 6 horas, aleluia. O culto é 7 horas, 6 horas, a gente já está se aprontando, se arrumando, o dia inteiro lavando roupa, o dia inteiro cuidando dos seus afazeres, e o Espírito Santo falando assim: não veja a hora de chegar o momento de ir para a igreja, aleluia. Sabe aquela sede de ler a palavra? Sabe aquele desejo de orar? Sabe aquele desejo de pregar, de falar de Jesus? Sabe aquele desejo de adorar o Senhor? Queria que você fechasse os olhos por um instante. Eu não vou pregar você. A maioria dos que estão aqui nessa noite aceitaram Jesus. A maioria dos que estão aqui já se batizaram, já passaram pelas águas. A maioria dos que estão aqui não tem apenas um ano de igreja, 2 anos de igreja. E Jesus está dizendo aqui: eu tenho algo contra você. Você deixou o teu primeiro amor. Eu quero que você se lembre agora o dia. Você já teve um dia mau na sua vida, e no dia mau Jesus foi ao teu encontro. Ou você teve dias maus na tua vida e Jesus foi ao teu encontro.
Nós esquecemos do que o Senhor fez conosco, de onde o Senhor nos tirou, da obra que o Senhor realizou na nossa vida. Nós começamos a achar normal que é normal Deus nos libertar, Deus nos transformar, Deus operar milagre, Deus nos livrar. Não, querido. Isso é natural do homem, o tempo vai passando, é natural da mulher, isso vai passando e vai se apagando. Aquilo que Deus fez, aquilo que nos deu força para caminhar, para tomar as melhores decisões com Deus para as nossas vidas. E o Senhor está dizendo aqui, Ele está convidando a mim e a você: ei, meu filho, minha filha, lembra-te aonde você começou a parar, lembra-te aonde você começou a desanimar, lembra-te aonde você deixou de ser a mesma pessoa na minha presença. Lembra-te! Eu não sei onde foi, eu não sei quando foi. Quando nós perdemos o primeiro amor, nós vamos esfriando na fé, nós vamos desanimando, nós começamos a entrar no retrocesso, e retroceder não é bom. Quantas pessoas poderiam estar agora aqui te abraçando, pegando as tuas mãos, dando a paz do Senhor para você, e todas essas pessoas retrocederam, elas entraram num processo de retrocesso, irmão. Ei, o diabo diz, assim como foi com eles, o próximo vai ser você. Não aceita isso na tua vida em nome de Jesus. Deus não te chamou para você retroceder, Deus não te chamou para você andar para trás, Deus não te chamou para você andar vazio na presença dele. Deus quer renovar tuas forças hoje, Deus quer renovar você com uma águia. Vai a Candaranha, Senhor. Se você deixar, aleluia, o Senhor te renova hoje. Se você deixar, Jesus te levanta hoje, porque Ele diz essa mesma palavra: eu tenho contra ti porque tu caiu. Lembra-te aonde tu caiu. Às vezes pensamos que cair é só quando você cai no adultério, é só quando cai na fornicação, é só quando você abandona e vai para esse mundão. Não, podemos estar dentro da casa de Deus, podemos estar dentro de todos os cultos, podemos estar dentro de um ciclo de oração, podemos estar muitas vezes numa consagração, podemos estar até pregando a palavra, podemos ser até a pessoa mais eloquente, a pessoa mais ousada pregando, mas se verdadeiramente, aleluia, ei, você não pedir para Deus nos renovar, muitas vezes nós vamos estar caídos na presença dele. É, Deus. Deixe Deus renovar você hoje, deixa Deus renovar aquela alegria, deixa Deus renovar aquela paz que você sentia antigamente, deixa Deus renovar aquele desejo que você tinha, aleluia, de glorificar o nome do Senhor. Ei, meu filho, ei, filho, ei, lembra-te de onde você começou a parar, começou a voltar, começou. Meu querido, muitas vezes é 2 cultos na semana, conseguimos ir apenas para o culto. Às vezes é 2 cultos, vamos no culto no mês apenas. Às vezes não, querido, aleluia. O Senhor convida para você entrar em compromisso, em propósito, em campanha. Você não consegue estar no primeiro amor. Meu Deus. No primeiro amor você quer tudo de Deus. Você não sai da igreja sem oração. Você incomoda o pastor, você incomoda a pastora. Você chega para o irmão e diz assim: irmão, me mostra aqui que palavra é essa. Deus falou comigo, mas eu não estou entendendo, irmão. Você é uma pessoa, aleluia, que chega na tua casa, aleluia. Você coloca lá um oferta, você coloca lá alguma televisão para assistir, aleluia. Você chega na tua casa pensando em voltar para a igreja novamente. Ei, irmão, quando nós estamos no primeiro amor, as coisas são completamente diferentes. Você não mede distância, você não mede tempo. Você quando você está no primeiro amor, meu querido, aleluia, não tem impedimento nenhum para você adorar, você servir, você fazer a vontade de Deus. Levanta a mão direita, eu quero profetizar. Eu quero profetizar que hoje Deus vai te levantar. Glória a Deus. Deus vai renovar tuas forças. Eu quero profetizar. Aleluia, meu Deus. Muito mais. Tu vai buscar. Glória a Deus. Aleluia. No primeiro amor,
Você olha para a igreja e diz: Jesus, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar parado. No primeiro ano você olha para o pastor e você diz: meu Deus, olha aqui, Senhor, essa ferramenta foi a qual o Senhor me deu. Eu preciso usar, Senhor. No primeiro amor, querido, você diz: pastor, vamos, eu estou junto, vamos lá, pastor, eu vou te ajudar, nós vamos orar junto, me ajuda, porque eu tenho algumas áreas vulneráveis na minha vida. Ei, irmão, no primeiro amor você diz: Senhor, se tem grupo, eu quero participar do grupo, é com alegria, eu quero levar no meio daquele grupo, se tiver uma irmã cambaleando, mas através da minha fé no teu nome, Jesus, a minha irmã vai ser ajudada, ela vai ser levantada. Aleluia, meu Deus. Algumas brasas podem ter apagado, mas você é usado por Deus para acender as demais brasas. No primeiro amor você aquece quem está frio, você levanta quem está caído, você ajuda quem está postando. Deus quer levantar pessoas aqui que estão entendendo o que Ele está falando. Deus quer restaurar o primeiro amor. Na hora que você chegar aqui na frente, pegar nesse microfone, Deus quer levantar você. Glória a Deus. Aleluia. Passa-se o tempo, acabamos nos tornando mortos espirituais. Para sentir a glória de Deus, tem que o pastor pegar você de perna para cima e balançar. Sabe assim, pega assim, tipo, tá precisando. Vai cair todas as moedas, aleluia. Vai cair todas as moedas, vai cair aquele negócio pesado. O pastor vai balançando. Aí você começa, aleluia, e sai o poder de Deus. É muito trabalho. É muito trabalho. Ou quando você vai rodando a pessoa, rodando, aí a pessoa diz: eu estou pronto, me sobra. Diga: você está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Quando você está no primeiro amor, na primeira oração, você sente a glória de Deus. Quando você está no primeiro amor, você fica ligado no culto. Eu tenho uma coisa contra ti. Lembra-te de onde você caiu, ou aonde você caiu. Peça para Deus aquecer o teu coração hoje. Peça para Deus colocar prazer. Muitos retrocederam. Muitos estão passando o processo do retrocesso. Retrocesso é voltar para trás. Retrocesso é apostatar. Apostatar é virar as costas para Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: não vira as costas para Deus. Não vire as costas para Deus. Diga: quem é você? Pode falar. Quem é você? Não vira as costas para Deus. Para virar as costas. Vira para mim, diz. Mas não vira para Deus. Não vira as costas para Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Não tem como virar as costas para Deus. Entrar no processo de retrocesso e você virar as costas para Deus é duro, irmão. Deus olhou para mim e para você lá no mundão, na imundícia, estendeu a mão santa dele lá, arrancou em você das garras do monte de demônio, pegou água pura, nos purificou, nos lavou, vestiu nós de uma roupa nova, de uma roupa branca, de uma vestimenta, colocou já um anel de exaltação na nossa vida, nos deu um sobrenome, nos deu poder e autoridade para andar sobre o principal proteção, para pisar em escorpiões e pisar. Porque eu e você podemos retroceder, olhar para trás e viver e conviver com os mesmos demônios. Meu Deus. Arrependido em nome de Jesus. O retrocesso é um mal que, quando ele atinge a vida do crente, ele perde o prazer em estar na igreja, de estar com os irmãos. Ele perde o prazer de pregar, ele perde o prazer de orar. E o problema das pessoas que vivem o retrocesso, elas conseguem te contaminar, elas conseguem te jogar para baixo,
Elas conseguem roubar a tua fé. Irmão, se você não pode ajudar uma pessoa que ela está passando por um retrocesso, então saia de perto dela. É, Deus. Saia de perto dele. Se você sabe que uma pessoa, infelizmente, irmão, ela está passando um processo de retrocesso, e você não sente firmeza no seu coração de ajudar essa pessoa, irmão, então sai de perto, porque o próximo vai ser você. É, Deus. Quem está entendendo aqui, querido? Glória a Deus. Quem está entendendo aqui, querido? Glória a Quem Deus. está entendendo aqui, querido? Aleluia, meu Porque as Deus. pessoas precisam, eu preciso de você precisa de mim, nós precisamos de Deus. Então a pessoa que ela está vivendo um período de retrocesso, ela precisa de ajuda. Só que se você não estiver vivendo o primeiro amor, o próximo a cair vai ser você. É, meu Deus. Ele vai te levar junto, ela vai te levar junto. Diga para o seu irmão, não deixe isso acontecer com você. Jesus conhece as suas obras. Ele quer que eu e você voltemos Ele quer que eu e você ao voltemos primeiro amor, ao primeiro amor, às primeiras obras. às primeiras obras. Aleluia. Aleluia. Volte hoje. Volte hoje. Não deixe o espírito do retrocesso pegar você. Deus chamou eu e você para uma obra. Ao invés de você olhar aqueles que estão retrocedendo ou no retrocesso, olhe para o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Jesus, ele seguiu em frente, ele não parou, ele não desistiu. Então nessa noite, quem tem ouvidos, Ouça. o que o Espírito, Diz às igrejas ao que vencer da árvore, da vida. você quer comer dessa árvore da vida mesmo? Glória a Deus. Você acredita que ela existe? Aleluia, Jesus. Você acredita que ela existe? Hã? Quem acredita que essa árvore existe? Glória a Deus. Você acredita que essa árvore existe mesmo? Aleluia, meu Deus. Está dizendo aqui que quem tem ouvidos, o quê? Ouça. Quem tem ouvido? Ouça. Quem tem ouvido? Ouça. O que o pastor diz à igreja? O que o Espírito diz às O que a igrejas. pastora diz à igreja? O que o O Espírito. que o irmão diz à igreja? O que o Espírito Ao que vencer dali ele comer da árvore, da vida. quer comer dessa árvore da vida mesmo? Glória a Deus. Então se levante hoje em nome de Jesus. Tome posição com Deus hoje em nome de Jesus. Peça misericórdia hoje. Peça para o Senhor te ajudar. Peça para o Senhor segurar nas tuas mãos. Peça para o Senhor não dar lá basura e cantará, xantarai. Se você quer comer dessa árvore da vida, irmão, persevera, faça a vontade de Deus. Volte a fazer a vontade de Deus. Meu Deus. Não retroceda, não volte. Glória, 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 glória a Deus. Deus tem uma árvore da vida preparada para você, para mim. Mas é para quem não retrocede. Sério. É para quem não volta. Não volta. Atrás. Qual vai ser a tua escolha desse ano de 2016? Vai voltar ou vai ficar firme? Fica firme. Aleluia, meu Deus. Vai ficar caído ou vai se levantar? Vou me levantar, meu Deus. Diga para o seu irmão, não entra no buraco. Diga. Não entra no Se buraco. Deus não mandar você entrar, não. Se Deus não mandar você entrar Diga no assim, tem alguém lá no buraco? Tem alguém no Alguém buraco? que você ama? Alguém que você Que você ama? deseja o Que bem? você deseja o bem? Só vai lá. Só vai lá. Se Jesus mandar você. Jesus mandar Se você. Jesus não mandar, não vai sozinho. Ei, meu Porque talvez Deus. você não vai aguentar o peso. Ei, Pai. Glória a Deus. Eu estou falando isso porque eu lembrei daquela ilustração que passou lá no YouTube. Que passa. Eu falei um dia aqui do homem que caiu no buraco. E vem diversas religiões tentando solucionar o caso dele. Todos falavam uma coisa e nada dava certo. Até que foi lançado, um chegou e perguntou: você quer sair daí? Ele falou: quero. Aí ele voltou. Deixou lá. Daqui a pouco ele joga a corda. Podia dizer só porque a corda foi lançada. A corda foi lançada, mas não. Ele desceu na corda, colocou o homem no ombro e subiu com ele.
quando Deus colocou ele lá fora, em liberdade, que aquele homem olhou para frente, a corda estava amarrada na cruz de Cristo. É só Jesus que salva ainda na terra. É, meu Deus. Só Jesus salva, meu amado. Ele deixou tudo por mim e por você. Você levanta hoje. Lembre-se de onde você caiu, porque quem tem ouvido ouve o que o Espírito diz. A igreja. Ao que vencer, só vai comer dessa árvore quem vencer. Só vai saborear dessa árvore quem vencer. Só vai sentir o sabor desse fruto quem vencer. É a árvore da vida, querido, que está no meio da onde? Do paraíso. Eu sei que Deus está falando aqui com você. Aleluia, meu Deus. Ele está falando comigo. Não é tempo de voltar para trás. Coloque a mão no seu coração por um instante. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Talvez essa era a palavra que você não queria ouvir. Talvez essa palavra não veio de encontro à tua necessidade. Talvez essa palavra não foi a palavra que você disse hoje. Mas o Senhor está dizendo, lembra-te de onde você caiu. Jesus, eu não lembro de onde eu caí. Jesus, o problema é esse. Mas está acontecendo isso comigo, Jesus. Jesus, o problema é que eu não sinto que eu caí. Eu estou me sentindo insensível, Senhor. Eu oro ainda porque eu sei que Tu é a verdade. Eu estou na igreja porque eu sei que é o melhor para a minha vida. Jesus, eu não quero sair da Tua presença, mas dentro de mim tem outros pensamentos, tem outros desejos, tem outros prazeres, Senhor. Senhor, eu realmente me encontro assim frio, Senhor. Senhor, realmente eu leio pouco a Bíblia, Senhor. Realmente, Senhor, oh Pai querido, eu ouço pouco de Ti, meu Pai. Realmente vai chegar um dia de culto, Senhor, e muitas vezes eu não tenho vontade nem sequer de vestir minha roupa, Senhor. Senhor, muitas vezes eu estou vindo da igreja, mas eu não vejo a hora de acabar o culto, Senhor. Senhor, qualquer coisa me atinge, qualquer coisa me magoa, qualquer coisa me entristece, qualquer coisa me iria, Senhor. Eu perdi a paciência, Pai. Eu perdi muitas coisas durante o ano, Jesus. Realmente esse primeiro amor, Senhor, não é mais o mesmo dentro de mim. Então peça para Ele agora. Peça para Ele mudar hoje. Até quando você e eu vamos viver essa vida na presença dEle? Até quando você vai entrar na igreja e o mundo vai ser mais forte, e as coisas do mundo vai despertar em você um sorriso, que é como se fosse um grito, meu querido, mas no final é só tristeza. Senhor, meu Deus e meu Pai, com essa simples palavra, meu Deus, eu quero te pedir nessa noite, nos ajude a levantar, Senhor. Nos ajude, Senhor. Jesus, eu te peço agora, se houver alguém, meu Pai, caído aqui, levanta hoje. Jesus, desperta em nós o arrependimento, a verdadeira conversão, Pai. Senhor Jesus, não deixa nós voltarmos atrás. Não deixa nós, meu Deus, esquecermos o que o Senhor fez conosco. Não deixa nós rejeitarmos a Tua santa palavra, Jesus. Senhor, eu quero profetizar sobre a vida de cada um dos que estão aqui agora. O renovo espiritual, o fortalecimento espiritual, a alegria espiritual. E a igreja diz: amém. E a melhor salva de palmas que você puder.